este julgado trouxe, que é a DIN 4357, o que existiu no julgamento da DIN 4357, o que de fato foi julgado inconstitucional, o que existe ainda no ordenamento jurídico ou não, e quais seriam as consequências, as repercussões deste julgado. Passamos a análise exatamente da parte dispositiva do voto do ministro Carlos Aires Brito, que traz assim: por todo o exposto, julgo parcialmente procedente a ação para o fim de... Por que parcialmente procedente? Primeiro, porque já a ordem impugnava aquela questão do julgamento, ou perdão, da inconstitucionalidade formal já. E, materialmente, a ordem, inclusive, impugnava mais questões, que praticamente tudo foi apreciado e acolhido pelo julgado do ministro, que foi acompanhado pelos demais ministros na Suprema Corte. Procedente à ação direta de inconstitucionalidade para o fim de declarar a inconstitucionalidade da expressão na data da expedição do precatório contida no parágrafo 2º do artigo 100 da Constituição. Na data da expedição do precatório. O que traz o parágrafo 2º? O parágrafo 2º traz aqueles débitos de natureza alimentícia que teriam uma preferência para pessoas com doença grave e idosos que, na data da expedição dos precatórios, e isso foi julgado inconstitucional, na data da expedição dos precatórios, tinha 60 anos ou mais. E aí eu pergunto para vocês, e aquele titular do precatório, doutor Clodomiro, que já tem 80 anos, tem o seu precatório expedido, não pago por óbvio, ele vai ter essa benesse, segundo o texto constitucional? E aí se criou uma situação completamente desfavorável no que toca o princípio da isonomia. Isonomia porque é igualdade proporcional. E proporcionalmente não haveria aqui aplicação do princípio da isonomia, porque vejam, na data da expedição dos precatórios, quem tivesse 60 anos ou mais, na data da expedição, processo todo criado, trânsito em julgado, expede-se o precatório, eu tenho 60 anos ou mais, eu tenho preferência. Agora, eu que tenho 80 anos, que não era mais na data da expedição do precatório, porque eu tenho precatório já expedido, e não pago pelo Estado devedor. Eu, que tenho 80 anos de idade, e isso é comum, eu não poderia ter a benesse do recebimento do precatório de uma forma antecipada. Então, vejam, não foi declarado o parágrafo 2º todo inconstitucional do artigo 100. O parágrafo 2º, a leitura que devemos fazer é a seguinte: os débitos de natureza alimentícia cujos titulares tenham 60 anos ou mais, ou sejam portadores de doença grave. Porque se eu tenho 60 anos ou mais, eu recebo isso de uma forma preferencial. Por óbvio. Porque dessa forma que existia o julgado, eu não poderia aplicar isso, por exemplo, quem já tinha o crédito, mas já tinha o precatório expedido e tinha mais de 80 anos, mais de 60 anos. Então criava uma desigualdade. Automaticamente foi corrigido isso. O que mais foi julgado? Declarar a inconstitucionalidade dos parágrafos 9º e 10º da Constituição da República, que tratavam basicamente do quê? Daquela chamada compensação inversa. Vejam vocês. O parágrafo 9º e 10º, ele tratava da sistemática da compensação inversa. O que significa? Olha, você é credor de precatório. Você, credor do precatório, pode receber o seu precatório, só que você tem dívida com o Estado. Sabe aquela lei 6.830 de 80, a lei de execução fiscal? Ela não é o meio eficaz para eu, Estado, cobrar suas dívidas. O que eu vou fazer? Eu já vou compensar de imediato. Eu faço aqui o que eu quero. Você, credor do precatório, que fique aguardando aí, porque se eu achar também que você não deve 1 milhão, deve 2, se você não deve 100 mil, deve 120 mil,
eu vou descontar o que eu quero. Ora, isso no mínimo era absurdo. Porque nós tínhamos dispositivos, ou pelo menos uma legislação específica, para que a Fazenda Pública possa buscar os seus créditos judicialmente, através da lei de execução fiscal. Nós não tínhamos uma falta de argumentação para que a Fazenda Pública pudesse buscar os seus débitos. Pelo contrário, inclusive posteriormente, no recebimento dos precatórios, esses precatórios poderiam ser penhorados como crédito, quando da aplicação de uma execução fiscal, numa sistemática onde já formou a CDA não é nula, impugna. Aliás, da total situação de conforto e de aplicação da norma constitucional no tocante ao devido processo legal, eu me defendo. Existe a possibilidade de eu, inclusive, oferecer os precatórios para garantia. Mas, em regra, tomo o seu dinheiro e pago quanto quero? Isso não é possível. Por óbvio, foi julgado inconstitucional. Por óbvio. Não haveria o menor sentido de você descontar antecipadamente um valor do credor do precatório para amanhã você pagar o que você quer. E ainda em suaves prestações. 15 suaves prestações, se é que eu vou conseguir pagar em 15 anos, né? Eu, Estado. Estado caloteiro. Estado que não dá o exemplo. Estado que não lê um livrinho de 2000 anos atrás, de Cícero, dos deveres. Mas Estado que é o primeiro a te exigir, pague tributo. Pegue aí um ônibus, um metrô, do jeito que tem aí para vocês. Andem em ruas do jeito que eu posso oferecer para vocês, e em calçadas também, quando tiver calçada. Vá ser atendido num hospital em que você possa ir, se é que você consegue entrar. Então é mais ou menos assim. Este é o nosso exemplo. E aí entra uma questão de cidadania. Porque eu posso ser um bom cidadão, mas eu tenho que ter uma formação de bom cidadão pelo próprio Estado. Ele tem que me dar os exemplos. E aí fugir exatamente dessas questões, do devido processo legal, da própria... E vejam, existia uma decisão onde existia uma coisa julgada. Tinha que aplicar a sentença de imediato, ou a decisão de imediato. E eu receber o meu precatório, como que vai compensando? De uma forma que o Estado bem quer e bem pode. Não é dessa maneira que funciona. E aí a consequência disso era o parágrafo 10 também, que dizia que a Fazenda podia se manifestar para o abatimento, que se não se manifestasse, perderia o prazo e aí não haveria o abatimento. Como? Eu tenho uma decisão que tem que ser cumprida. Em consonância, em uma situação que é extremamente condizente com o quê? Com a duração razoável do processo, instituído pela emenda constitucional número 45, que não pode ficar na folha do papel, não por uma duração razoável do processo só, por uma celeridade processual, por uma não ofensa à coisa julgada, pela própria aplicação do princípio da isonomia, porque eu não posso receber minha dívida, ou o meu crédito, perdão, e o Estado pode na hora e do jeito que ele quer. Então fugia dessas premissas. Por consequência, foi julgado inconstitucional. Próximo tópico, nós temos a seguinte questão. Assentar, e isso é o voto, a parte dispositiva do voto do ministro Carlos Aires Brito. Assentar a inconstitucionalidade da expressão índice oficial de remuneração básica de caderneta de poupança. Isso, no mínimo, foi medíocre. No mínimo. Porque qual o índice oficial para atualização do crédito tributário? Aplica-se normalmente o quê? A taxa Selic. E aí, aqui no Estado, se aplica um monte de coisa, né? Se aplica índices específicos, que já, através de uma série de decisões aí,
que forem impugnadas. Por dia existe juros de tanto. Mas, em regra, se aplica a taxa Selic. Agora, o índice medíocre da caderneta de poupança, que foi reduzido, inclusive, recentemente, com o crescimento do país, olha que legal, olha que interessante isso. Nós vivemos um Estado democrático de direito. Nós devemos observar todos os preceitos que estão na Carta da República. Nós temos que ser exemplo para todos. Mas o Estado não. O Estado, na hora que ele vai utilizar uma atualização para a correção do débito dele, eu aplico, mesmo em crescimento, uma taxa medíocre da caderneta de poupança, que nós sabemos que é irrisória, que não faz frente à minha dívida, se eu tenho. E se eu não tiver, eu sequer tenho como fazer frente nessa atualização da dívida através da caderneta de poupança com a inflação que nós temos. E sempre tivemos e sempre teremos. É uma inflação diferenciada, por exemplo, da época do presidente Collor, por óbvio que é. É mais controlada, por óbvio, desde do governo Fernando Henrique Cardoso. E durante todos esses quase 12 anos, ou mais de 12 anos. Agora, mais de 20 já. Itamar Franco, exatamente. Agora, chegarmos a uma conclusão que a inflação pode corroer a atualização de uma dívida do Estado, nós teríamos aqui um equilíbrio econômico nessas contas, eu teria o recebimento de fato, ou o recebimento real do valor que eu deveria receber. A resposta, de novo, é desenganada, de uma forma desenganada, negativa. É negativa. Desenganadoramente negativa. Passamos a mais um item da inconstitucionalidade. No item C do voto do ministro, ele ainda julga a inconstitucionalidade do inciso 2, do parágrafo 1º e do parágrafo 16, ambos do artigo 97 da Constituição Federal, basicamente para julgar inconstitucional o quê? A nova moratória de 15 anos. Não tem o menor sentido. O Poder Constituinte podia, naquela época, instituir uma nova Constituição. Ele pode agora arcar com as dívidas do Estado em 8 anos. É uma nova Constituição. É uma nova ordem. Aqui o Poder Constituído poderia adotar um regime de 15 ou de 10, como foi criado? Por óbvio que não. Ainda o ministro, declarar a inconstitucionalidade do fraseado independentemente de sua natureza, contido no parágrafo 12 do artigo 100 da Constituição, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário, na mesma linha anterior que nós conversamos. Atualiza de uma forma proporcional o crédito tributário e a dívida que o Estado tem para com o credor do precatório, para que haja um equilíbrio econômico, nessa mesma linha. Passamos a mais um dispositivo. O ministro ainda declarou inconstitucionalidade por arrastamento de um item, o artigo 5º da Lei 11.960, e nós vamos tratar dessa inconstitucionalidade por arrastamento, para que vocês tenham muito claro isso, que basicamente também aplicava-se índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança nos débitos municipais. Então, essa discrepância foi, inclusive, aplicado na Lei 11.960, que nós entraremos na Lei 2.431. A Lei 2.431, que nós trataremos, existe uma inconstitucionalidade por arrastamento ou não, no artigo 30 dela, que regulamenta, por sua vez, os dispositivos, os parágrafos 8º e 9º do artigo 97 da DCT, porque o artigo 97 da DCT foi declarado inconstitucional, o parágrafo 8º e o 9º. Por exemplo, a compensação inversa. Vamos lá, o próximo tópico. Assentar a inconstitucionalidade do parágrafo
15 do artigo 100 da Constituição, que diz exatamente o quê? Estabelecer um regime especial para pagamento de crédito precatório. Isso daqui é mais ou menos também nessa sistemática da ofensa a um regime específico, onde não haveria possibilidade nenhuma de você vincular essa receita corrente líquida também de valores irrisórios para pagamento de precatório. A dívida existe, pague. Nós temos a impenhorabilidade dos bens do Estado. Nós temos uma sistemática especial para que haja a cobrança de débitos frente às fazendas públicas. Se o Dr. Clodomiro me deve algo, eu vou lá e peço penhora online da conta dele, e ele vice-versa. Entre particulares é perfeitamente possível fazer isso. Agora, haveria essa possibilidade para bens do Estado? Por óbvio que não, que nós temos que respeitar um orçamento, nós temos que fazer com que aquele valor seja inserido até um determinado mês, até julho de um determinado ano, para que ele se pague até o final de dezembro do ano subsequente, ou naquele período de 18 meses. É uma sistemática específica. Agora, já tem a benesse. A benesse está aí. Se eu devo algo para qualquer um de vocês, e de uma forma recíproca, qualquer um de vocês me devem algo, ninguém tem aqui benefícios para pagar daqui 18 meses, a não ser que a gente entre num acordo e faça uma confissão de dívida. Aqui não é acordo, coisa nenhuma. Aqui é pague sua dívida. Que você já tem a benesse de daqui 18 meses pagar. Não daqui 18 anos, 36 anos, 180 anos. As contas que estão criando com receita corrente líquida ou criaram, é mais ou menos nessa linha. Passamos, então, a uma situação completamente desfavorável à ofensa, a trânsito em julgados de decisões judiciais, a um Estado democrático de direito que edita suas leis e tem que fazer valer as suas leis. E, sem dúvida alguma, há uma sistemática que hoje vem sendo extremamente aplicada mundialmente, que é a análise de declaração de direitos humanos, que nós acolhermos julgados de cortes de direitos humanos. O que de fato são esses direitos humanos? Uma coisa eu posso garantir para vocês. Fizemos uma interpretação simples, né? E aqui, vejam, apenas uma digressão. E nessa sistemática, e vejam, eu reitero, apenas uma digressão, os direitos e garantias fundamentais, eles de fato encabeçam os direitos humanos. E se eles encabeçam os direitos humanos, se eu tenho direito à propriedade, e se eu tenho o direito à celeridade de um processo, e se eu tenho direito a uma duração razoável do processo e outros tantos direitos assegurados pela Constituição Federal, por óbvio que eu devo aplicar, inclusive, julgados de cortes de direitos humanos. Por óbvio. E a Corte Europeia se manifesta nesse sentido. Há um julgado equitativo. Se pegarmos lá o artigo 6º, fala no tópico. É um tópico e depois vem o que significa esse direito a um processo equitativo. Fala que um processo equitativo é um processo célere. É um processo que ele tem uma duração razoável. E por óbvio que duração razoável, tudo bem, você não me pagou em 18 meses. E como a gente tem acordos aqui com uma série de outras pessoas, hoje eu não consigo te pagar, não entrou meus honorários, te pago daqui uma semana. Isso é razoável. Para o Estado eu não conseguir pagar em 18 meses. Ah, tá bom, vou pagar daqui 20, vai pagar em 24. É razoável, é tolerável. Eu não posso pagar em 24 anos. Ou em 18 anos. Não é tolerável. Não é razoável. Não está em consonância, não está de acordo com dispositivos que são cada vez mais incorporados no nosso ordenamento jurídico, direcionados aos direitos humanos. Se o assunto é direitos humanos, tragamos para cá e apliquemos. E aí temos outra inconstitucionalidade, e aí nós já estamos no fim do voto do ministro, mais ou menos no sentido de que o ministro fala, e a inconstitucionalidade de todo o artigo 97 da DCT, de uma forma específica. O parágrafo 1º e 2º
que vai tratar sobre esse regime especial, que é a moratória. É inconstitucional, sem dúvida alguma. O artigo 4º, que a administração dos recursos teria que ser feita pelo Tribunal de Justiça local. E aí uma sistemática toda era criada para que pudesse juntar representantes do Tribunal Regional Federal, representantes do Tribunal do Trabalho, junto com o presidente do Tribunal de Justiça, para ver como vai administrar esse dinheiro para pagar os precatórios. Por óbvio que não tem o menor sentido. Complica mais, burocratiza e não paga. Esse que é o pior. O artigo 6º, que falava daquele pagamento de 50% somente do valor em ordem cronológica, os outros 50%, por exemplo, era utilizado em leilão, que inclusive foi julgado inconstitucional, esse leilão dos precatórios, do parágrafo do artigo 97 da DCT, o parágrafo 8º e 9º, foi julgado inconstitucional também, porque eu, Estado, posso fazer leilão da sua dívida. Olha que bonito, quem paga mais? Vamos fazer o seguinte? Todo mundo recebe o carnezinho do IPTU, do IPVA, no começo do ano. Porque nós temos esse lançamento de ofício desses tributos, e, por consequência, pelas características desses tributos, você já recebe a dívida na tua casa, bonitinha. Não vou pagar. Daqui uns 3 anos eu vou fazer um leilão disso. Direitos iguais, isonomia, garantias, direitos, possibilidades, viabilidades, mutretas, calotes. Calotes! Infelizmente, nós vemos na mídia quantas pessoas envolvidas em corrupção em toda a forma e o aparato de pagamento dos precatórios em si. É um absurdo. E aí, por consequência, o parágrafo 14 também, que trazia esse prazo de 15 anos. E o saldo, olha que bonito. Lembra aquele saldo lá que era para ser pago em 8 anos, do artigo 33 da DCT? Que foi em 1988 instituído? 88, em 8 anos, deveria ser pago em 96, até 96. Não foi pago até 96. Sabe aquele outro lá, da emenda 30, que ela era de 2000, que deveria ser pago em 10 anos? Até 2010 era para saldar. Isso também a gente não vai saldar. Sabe que vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um bolo, uma massa aqui, vamos juntar tudo, coloca tudo aí na dívida do calote, no caldeirão do diabo. Né? E aí, vamos mexer. É o caldeirão. Eu ia numa cachoeira lá em Águas da Prata, chama o Caldeirão da Bruxa. Não, é o Caldeirão da Bruxa. É um buraco gigante aqui, e tinha uma cachoeira do lado. Então você joga tudo no Caldeirão da Bruxa, e agora em 15 anos, tá? Como a emenda foi, a emenda 62 foi julgada, perdão, foi instituída recentemente, a gente agora passa 15 míseros anos a pagar essas dívidas. Ora, senhores, não tem o menor sentido, insisto, não tem o menor sentido. E, por fim, sendo os demais dispositivos julgados inconstitucionais por arrastamento ou reverberação normativa. Entremos nesse assunto para caminharmos ao final desse nosso bate-papo. Quando tratamos no julgamento de inconstitucionalidade por arrastamento ou reverberação normativa, nada mais é o seguinte: imaginem uma lei que é criada por conta de uma determinada outra lei. Vejam, às vezes eu lembro que foi julgado inconstitucional um determinado dispositivo do Código de Defesa, algo que tinha era uma sanção política aplicada ao contribuinte, que tinha a dívida fiscal, é a DIN 1736 da relatoria do ministro Joaquim Barbosa.
em que você tendo dívida para com o Estado, você não poderia mais exercer a atividade da sua empresa. Como? Eu dou um exemplo para vocês. Quer um exemplo de sanção política? Uma empresa de transporte, ela precisa das notas fiscais para trabalhar. Notas estas que são autorizadas, é chamado AIDFs, Autorização de Impressão de Documentos Fiscais, que são impressos, na verdade, essa autorização é dada pelo ente público a uma determinada gráfica eleita pela transportadora. Por quê? Você só pode emitir tantas quantas notas forem autorizadas pelo Estado. E aí, essas notas, por consequências, depois a gráfica faz e te entrega para que você possa atuar normalmente no exercício das suas atividades. Sabe o que o Estado faz? Impede a impressão ou a autorização de impressão dessas notas, e a autorização não chega lá na gráfica, por consequência você não tem mais as notas, porque você está devendo tributo. Isso é uma sanção política. O decreto que regulamenta isso, que ele vem regulamentar como será essa sanção política, ele é decorrente, ele advém de uma norma inconstitucional. Por arrastamento, nós tragamos para cá este decreto inconstitucional que regulamenta um determinado artigo ou uma norma inconstitucional, e aí, por arrastamento, nós declaramos também a sua inconstitucionalidade. É dizer, se eu tenho um determinado dispositivo inconstitucional, ou uma lei em que quase todos os artigos é julgado inconstitucional, ficar 2 artigos, 3 artigos esparsos nesta lei, não tem o menor sentido. Por arrastamento, você julga a inconstitucionalidade. Ou, como o ministro Carlos Aires Brito trata, de reverberação normativa. Aí entra nessa sequência que nós vamos colocar aqui. Nesses dramas todos, analisados só como uma ponta do iceberg, porque nós sabemos que a consequência disso é muito maior. Nós trazemos... Opa! Voltou tudo, hein, gente? Tudo inconstitucional. Estou igual o professor Sacha, que ele, de uma forma bem interessante, ele traz muita inconstitucionalidade. Passamos por todas as inconstitucionalidades já. Perdão. E aí chegamos ao final com a inconstitucionalidade ou por arrastamento ou reverberação normativa. Isso foi trazido pelo ministro Celso de Mello nessa ADIM 4357. Esse QO é uma questão de ordem trazida nessa ADIM 4357. E o ministro Celso de Mello, ele cita as lições do ministro Canotilho. O ministro Canotilho, extremo conhecedor do direito constitucional, não só português, mas mundial, ele traz o seguinte, que a conexão ou interdependência de certos preceitos com os preceitos especificamente impugnados, ou seja, um determinado preceito ele tem relação com o outro. E se esse preceito que tem relação com este que é declarado inconstitucional, ele se mantém no ordenamento jurídico, não haveria o menor sentido. Por consequência, você arrastaria ele como inconstitucional também. E aí, eu trago alguns exemplos aqui, na ADIM 1923 do ministro Carlos Aires Brito, na ADIM 1736 da relatoria do ministro... Na medida cautelar é o ministro Moreira Alves, mas o relator da ação direta é o ministro Joaquim Barbosa. E aí eu trago para vocês inconstitucionalidade da Lei 2.431, inconstitucionalidade total ou do artigo 30. Infelizmente, nós temos algumas leis que elas abordam um monte de outros artigos e um tanto quanto de atualizações de outras normas. Eu edito lá uma norma que vai atualizar a lei, a emenda tal, a lei que trata sobre o consumidor, a que fala sobre o cachorrinho, a que fala sobre o caldeirão da bruxa também, que trata de tudo. Né? Infelizmente, nós temos essa aplicação de uma forma equivocada. E o artigo 30, ele traz a redação, ou como que haveria aquela compensação inversa, em que a Fazenda poderia retirar ou compensar os valores
do credor de precatório. Nós entendemos que, por arrastamento, haveria também inconstitucionalidade desses dispositivos, tanto do artigo 30 e os demais, que regulamentam essa situação completamente inviável, que é a da compensação inversa. Parece que acabou, né? Mas nós temos ainda que seguir, não para lá, para a direita, não mais para a esquerda. Nós temos que seguir nesse mar aí, nessa busca incansável para a solução dos precatórios. E aí, adianto para vocês que agora estamos chegando ao final. A solução, sem dúvida alguma, seria a aplicação do princípio da razoabilidade em situações emergenciais. Eu não tenho dúvida que isso é uma situação emergencial. A Argentina passou por um problema muito parecido do que o nosso, na época do Plano Collor, que tomaram, né, bateram carteira lá dos valores que nós tínhamos em poupança, para que pudesse o Estado se manter. Várias pessoas que estão aqui, eu tenho certeza que vivenciaram a problemática do Plano Collor. E na Argentina eles vivenciaram algo parecido, que foi com o Corralito. E lá na Argentina e em outros tantos... Viu, gente? Uma coisa aqui também entre nós, tá? Entre nós e entre cameraman, todos nós aqui, para onde for difundido este vídeo e que